aqui. E aí o rapaz respondeu assim, nós temos 3 anos que frequentamos a igreja juntos aqui. É mesmo? E vocês, se somarem o que vocês conversaram nesses 3 anos, quanto tempo dá? Aí ele respondeu assim, pastor, não dá não tempo, porque a gente nunca conversou. Então, muitas vezes, né, irmãos, a igreja é só esse ponto de encontro que a gente se vê e vai embora, se vê e vai embora. Então, se nós não cuidamos nem de nós mesmos, se nós não conhecemos nem a nós mesmos, se não vivemos as alegrias e tristezas uns dos outros, como é que a gente vai estar disponível para poder trabalhar por quem a gente nem conhece ainda? Nossas comunidades precisam ser comunidades saudáveis. Você viu o link que você recebeu ou não? Viu? Dá uma olhadinha lá no link que você recebeu, a frase que tem no link. Dá uma olhadinha lá. Qual é a frase que tem no link que eu distribuí ontem? Diz assim, ó, o tema "Eu preciso de você para ser feliz", que é uma ênfase da sala, né? E o texto está em Beneficência Social, que diz assim, ó, tornai outros felizes. Este é o vosso primeiro trabalho. Tornai outros felizes. Esse é o vosso primeiro trabalho. Essa felicidade aqui não é de ter um emprego, não é de dar um presente, um tênis, um sapato, uma calça, uma notícia de que passou no vestibular. Não é dessa felicidade que nós estamos falando. Esse tornai outros felizes, esse é o vosso primeiro trabalho, tem a ver com a sua existência, a minha existência, nosso propósito, a sua vida com propósito, no que diz respeito exclusivamente ao conhecimento de Cristo, do seu amor, da sua ação redentiva para aqueles que ainda não conhecem Jesus. É desse tipo de felicidade que ela está falando aqui. A gente pode até compartilhar as outras, mas se não tiver esta, o restante não é felicidade. Isso que a irmã Nestrá pregou, exemplificando para a gente com a própria vida dela, né? As experiências. E aí, se a gente ficar aqui, ó, tem um monte para ouvir que ela tem sobrando ali, um monte na caminhada dela, e enaltecido seja o nome do Senhor, porque ela se coloca à disposição e aí Deus usa mesmo. Cleusa, vamos conhecer mais uma amiga da sala 57. Tudo bem, filha? É só abrir o áudio que você já está liberada, tá bom? Olá, pastor, bom dia. Bom dia, Cleusa. Tudo bem, filha? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus, pastor. Né? Cleusa, eu vou mostrar 2 coisinhas aqui antes da gente ir para a nossa conversa, que são muito importantes para a galera daquela região lá, tá? Então, esse pessoal Ok. aqui, ó, presta atenção, você que é dessa região aí, ó. A Igreja Adventista do Brooklyn, em São Paulo, vai estar hoje fazendo uma apresentação da sala 57, tá certo? Olha que bênção. Domingo, hoje, às 19 horas, tá vendo aí, ó? Você que é da região do Brooklyn, vai para lá, na rua Assis Brasil, 57, São Paulo, o Ed, que é ancião desta igreja, junto com uma galera da sala, vai estar trabalhando ali para apresentar a sala 57. Quem vai estar lá? Nós vamos ter a Miriam, nossa moderadora, a Fernanda, a nossa moderadora, e vamos ter a Adriele. A Adriele é aquela garotinha que pregou na vigília. Então, você do Brooklyn aí vai ter condições de experimentar com Ed, Miriam, Fernanda e a Adriele como a mensageira da noite. A Adriele que vai levar a mensagem. Você que é daí do Brooklyn, aproveita para conhecer a Sala 57 presencialmente, tá bom? Ó, esse é um evento aí que você pode curtir da Sala 57. Ainda há outra coisa que eu queria que você prestasse bastante atenção. Nós estamos chegando na fase final aí, viu, Matos? Fase final. Está chegando o dia da gente ir para
lá para o Espírito Santo, para a realização da sala lá. A galera está ansiosa por esse momento, a gente também, uma bênção, está tudo sendo muito bem preparado lá pela galera da sala. E aqui, ó, últimas informações aí para você. Nossas camisas até hoje, tá? Quem quer camisa, o pedido é até hoje só, tá bom? Essas camisas serão produzidas sem custo adicional, tá bom? O preço que cobra para fazer é o preço que a gente entrega. A sala não tem lucro em nenhum material que a gente faz. Então, você vai entrar em contato com a Derlândia, 27 99804 8307, com a Cirlei, 27 988750427, vai pedir sua camiseta, e o Pix, para você pagar, ela vai te falar o valor lá da camiseta, 27 9999 19 762 é o número responsável por receber o valor da camiseta sem adição de custo, tá bom? Maravilha. Então, pega a ideia, dia 28, Cariacica, Escola Adventista, para toda a região do Espírito Santo, Grande Vitória. Eu, minha família, o Wellington Ribeiro, vamos estar lá, junto com os pastores da região, amigos da sala. Vai ser uma benção. Dona Cleusa, vamos lá? Vamos dar uma caminhada importante na sua história, uma história cheia das marcas do poder de Deus, né? A Cleusa, irmãos, é uma serva de Deus muito dedicada à obra de Deus. Ela poderia ter um monte de coisas para não ser, justificar um monte de coisa para não fazer, mas nada segura essa serva de Deus aí. Hoje você faz parte de alguns ministérios da igreja, você é líder do Ministério da Mulher há 10 anos na sua região, e você também é agora desbravadora há 4 anos, né? Isso mesmo, pastor. Isso são algumas atividades que a Cleusa faz. Você nasceu em Santa Isabel do Oeste, interior do Paraná. Com 5 Paraná. anos, seus pais se converteram, com 9 você se batizou, e com 16 você saiu da igreja. Isso aí. É isso mesmo. Há 52 anos, né? Eu conheci a palavra de Deus. Aos 9, como o senhor falou, né? Eu me batizei. E aos 16 anos, por influência, né? De amizades, eu comecei a sair fora da igreja, conhecer o mundo que eu não precisava ter conhecido daquela forma, né? A gente não precisa fazer test drive no mundo, né? A gente já sabe que ele é mau, Com né? certeza. Porque isso vai deixando algumas marcas na gente e isso acaba dificultando nossa caminhada. Deus, ele não vai cobrar da gente os pecados que que nós cometemos e pedimos perdão e abandonamos sinceramente. Mas depois que você peca, eles ficam aqui, ó, como links que fazem conexões com o passado, situações. O interessante é a gente resistir e não pecar contra Deus, né? Você foi lá fora e experimentou o mundo, e eu quero te perguntar uma coisa. Você foi batizado aos 9 anos de idade. Você ficou, Isso. segundo o que nós conversamos, 17 anos fora da igreja. E você foi batizado aos 9. Deixa eu te perguntar uma coisa, Cleusa. O fato de você ter sido batizado aos 9 te ajudou, nesse período que você estava fora da igreja, a lembrar da igreja, a ter saudade da igreja? Com certeza, pastor. Com certeza, isso me ajudou muito, porque se não fosse através do batismo, do conhecimento que eu tinha, provavelmente eu não teria esse desejo de voltar, né? Eu tinha na minha mente aquele compromisso que eu tinha feito lá atrás, na pré-adolescência, que eu havia feito esse compromisso com Deus, e isso me incomodava muito. Eu sabia que eu tinha um compromisso com Deus e eu precisava voltar para Ele. Sabe por que eu te perguntei isso, Cleusa? Porque algumas pessoas, no meu distrito e todos que eu passei até hoje, quando a gente pensa no batismo da primavera, as pessoas falam assim, ó,
Meu filho é muito novo para batizar. E se batizar e sair da igreja? A pessoa está já preocupada com a saída, né? E aí eu costumo dizer o seguinte, isso que a Cleusa acabou de falar aqui, amados. Qualquer um de nós corre e sai da igreja, de abandonar Jesus Cristo. Nossos meninos, então, é uma loucura o que eles estão sofrendo para tentar desenvolver a fé deles. O mundo, assim, destruindo o processo. Eu aqui vi na Cleusa, e tenho meu testemunho em casa da minha esposa, que se eventualmente saírem como a Cleusa saiu, é muito melhor que eles tenham um registro importante na mente deles a saírem da igreja sem nenhum registro. A Cleusa batizou aos 9, passou 17 fora, mas várias vezes ela lembrou do batismo dela. E aquilo fazia com que ela lembrasse assim, um dia eu fiz um compromisso com Deus, eu tenho que voltar, eu tenho que voltar. A marca na cabeça. É importante demais. Eu acho muito importante esse batismo, ainda em ter idade. Viu? Acho muito importante. Aos 19, você conheceu uma pessoa. Aos 20, você ficou grávida e teve sua primeira filha. Isso mesmo, pastor. Eu conheci essa pessoa, fui morar com ele e engravidei. E nessa gravidez, né, antes de completar os 9 meses, na verdade, 6 meses e meio, a minha filha nasce, né, passa por sérios problemas, ela teve convulsões ao 7º dia, algumas convulsões, os quais os médicos disseram que ela não tinha nenhuma chance, inclusive eu não comentei com o senhor, mas ela não tinha nenhuma chance de vida, né, segundo a medicina, ela não tinha nenhuma chance. E mesmo eu fora da igreja, como eu falei assim, eu lembrei do compromisso com Deus e eu fiz uma entrega, eu entreguei ela para Deus e falei, Senhor, eu preciso que a minha filha viva. Eu não tinha sonho de ser mãe um dia, não tinha esse sonho latente dentro de mim, mas quando eu me tornei mãe, eu conheci o que era um pouquinho do amor de Deus, né, pelos seus filhos. E eu, então, pedi que Deus deixasse que minha filha vivesse. Então, os médicos disseram que se ela sobrevivesse, provavelmente ela teria algumas sequelas, o que na verdade aconteceu, né? Hoje minha filha, ela tem 37 anos de idade, completou semana passada, e teve paralisia cerebral. Hoje ela anda numa cadeira de rodas, ela não fala, é completamente dependente de mim, né, de uma terceira pessoa, mas Deus ouviu a minha oração, ele deixou que ela vivesse, né? Qual é a condição física? Como é que é o nome da sua filha? Então, pastor, ela só anda na cadeira de rodas, não, ela não firma nem as pernas no chão, assim, ela é dependente completamente da gente, usa fralda, a gente tem que alimentar ela entende, ela tem uma compreensão muito boa do que a gente fala com ela, porém ela não tem a coordenação motora, né? Fala, ela vê? Oi? Ela fala, vê, enxerga? Como é que é isso? Falar ela não fala, mas ela enxerga muito bem, ouve muito bem. Inclusive, tem um ano mais ou menos, nós fizemos uma nova tomografia, a pedido do neuro, e ele, quando ele viu a tomografia dela, ele ficou assim admirado, porque ele disse assim que essas pessoas com paralisia cerebral e com outras deficiências mentais, a tendência do cérebro é ir atrofiando, é ir murchando como se fosse um maracujá. E ele falou assim, o cérebro da sua filha, pela idade dela, é um cérebro igual um cérebro de outra pessoa normal. Se colocar essa tomografia no meio de outras, de pessoas ditas normais, não vai distinguir que é de uma pessoa com paralisia cerebral. O cérebro dela está perfeito, está normal. Como é que é o nome Então, dela? inclusive, Você falou, desculpa, eu não peguei. Graziella. Vamos conhecer a Graziella? Gente, a Vamos conhecer. Graziella é essa lindinha aí, ó. Depois a gente vai falar sobre esse rapaz que está na rede, que é muito importante para a Cleusa, né, Isso. Cleusa? Já já a Eu não gente vai trouxe falar ela aqui dele. agora porque ela ainda está dormindo.
Olha aqui, ó. Essa é a Grazi, né? Você Isso, vai ela é com ela, desbravadora também. você vai com ela para tudo que é lugar, lá, ela dentro da água, né? Inclusive, Aí, essa foto aí estava no piquenique, essa foto aí, nós estávamos em Manaus, fomos no Rio, aí em Manaus também, lá no Campuri, né, que foi o ano passado, essa a também, última né? missão, aí também, Galera do clube distribuindo livro, isso, aqui na igreja com você, exatamente. curtindo Ela mais um participa pouco. de tudo, de tudo, de tudo mesmo. Vai nas escolinhas. Que Aí nós estávamos, legal. essa foto nós estávamos no evangelismo, na praça pública, Aí no Campuri, né? no Campuri, isso mesmo, de Manaus, 21 mil pessoas. E Graziella estava lá com a mamãe. Estava lá. Que beleza. 1.500 quilômetros de viagem, de 1.500. carro. E aí, assim, é, essa experiência com a sua filha, quando ela nasce, ela se torna completamente dependente, você coloca uma coisa na cabeça. Eu tenho que voltar para Jesus porque eu preciso salvar a vida da minha filha. Então, Isso mesmo. a sua filha te ajuda a voltar aos braços de Jesus. Exatamente, pastor. Toda vez que eu olhava para minha filha, eu pensava nisso mesmo. Tanto na salvação da minha filha e da minha própria, né? E hoje eu digo assim que ela me salvou, entre aspas, né? Ela me trouxe de volta, né? Pela condição dela, ela me trouxe de volta junto com, e claro, primeiro foi o Espírito Santo, né? Mas pela condição dela, eu olhava para ela e falava assim: ela não fala, ela não anda, ela depende de mim. O que eu ensinar para ela é o que ela vai aprender. Então, eu preciso trazer ela de volta. Eu preciso voltar para os braços de Jesus, para me poder um dia chegar na presença de Jesus e dizer assim: essa aqui é a herança que o Senhor me deu. Ela está de volta para o Senhor. Aí Eu tinha isso, eu tenho uma coisa para dizer sim. para você. Quando você devolver a Grazi para Jesus, vocês vão correr na eternidade. Ela vai pular no seu pescoço, ela vai falar seu nome, ela vai te abraçar. Você vai ouvir pela primeira vez da sua filha o quanto ela te ama. Você pode ter É o certeza meu disso. maior desejo, pastor. Eu me emociono quando eu penso nisso, eu me emociono. Você pode Porque é a ter minha única certeza. filha e eu nunca ouvi a palavra mãe. E eu tenho certeza que eu vou ouvir isso. Tenho certeza disso. Tenho certeza. Deus é bom, filho. A gente pode não entender tudo, Verônica, mas Deus é bom, viu? A gente pode não entender tudo, mas Deus é bom. Ele está bem aí com Com você, viu? certeza. Eu Tá creio. bem? Tá lá na casa do seu irmão também, tá bom? Muito bem, queridinha. Você, nesse período, a relação não era muito interessante com o pai da sua filha. Vocês terminam e aí você se vê livre para voltar para a igreja. E você volta, e desde lá, graças a Deus, nunca mais deixou os caminhos do Senhor. E Deus te deu um trabalho, porque você volta para a igreja e não conseguia emprego por causa do sábado. Até que você um dia me conta que vem com a chuva misturando com as lágrimas e o seu questionamento, precisando de emprego, que você tinha que cuidar da sua filha, né? Estava só agora, e de repente o Senhor providencia um emprego no lugar que você menos imaginava, que era uma rádio. E já há 20 anos você trabalha no mesmo lugar. Isso mesmo, pastor. Eu cheguei em Rondônia, aqui em Alta Floresta, que é onde eu moro agora, né? Meus pais vieram embora em 87, vieram embora para Rondônia, e eu fiquei, né, para lá, em São Paulo, na verdade. E quando eu chego aqui, eu não tinha emprego, obviamente. É, e aí, os empregos que eu arrumava, eu trabalhava um mês e pouco, e aí, então, eu ganhava as contas por conta de eu não trabalhar no sábado. E nesse dia, realmente, eu descia a Avenida Brasil chorando, enquanto a chuva caía, e eu falava com Deus, eu falei: Senhor, o Senhor precisa
eu preciso arrumar um emprego porque a minha filha precisa comer. Eu preciso comer, né? E passou-se alguns meses, eu me casei, né? E o que aconteceu? Um colega, né, ligou para mim e disse: Cleusa, nós estamos precisando de uma secretária aqui na rádio e o patrão aqui precisa de uma pessoa séria, uma pessoa que esteja casada e que seja simpática, que trate bem as pessoas, né? E eu vi que você tem esse perfil. E eu fui imediatamente fazer a entrevista numa sexta-feira, e quando foi na segunda-feira eu comecei a trabalhar, e eu estou lá há 20 anos. Me afastei durante a pandemia por conta que eu não tinha com quem deixar minha filha, porque a escola também fechou, ela ia para a escola, eu ia trabalhar. A escola fechou e eu não tinha com quem deixar minha filha, então eu me afastei. Mas quando acabou a pandemia, eles me chamaram de volta. E eu pensei que eles não iam me chamar. Inclusive, eles não arrumaram ninguém para ficar no meu lugar. E eles me chamaram de volta. Eu estou lá agora há 1 ano e pouco novamente, na rádio. E aí eu nem falei para o senhor, mas eu tenho um programinha de 15 minutos nas terças-feiras, uma meditação. Cada dia da semana é uma igreja. E eu tenho essa meditação, né? E no ano passado, na Semana do Lenço, nessa meditação, eu fiz esse comentário do lenço, né? Dos desbravadores, etc. Quem quisesse entrar no clube, expliquei toda a situação e deixei meu telefone para as pessoas ligarem. E uma família me ligou. E nós fomos fazer, então, a entrevista, explicar, né, para a família como funcionava. E a mãe colocou os 2 filhos no clube, os 2 estão no clube, e há 1 mês atrás nós estivemos no Campuri, aqui próximo da minha cidade, e no apelo do pastor, os 2 se batizaram. Então, Oh, assim, para a glória a Deus, gente, né? é uma surpresa atrás da outra, sabe? Quando a gente se engaja, assim, num projeto de Deus, é uma surpresa atrás da outra. Então, por intermédio do meu trabalho, né, essas 2 pessoas vieram para o clube e se batizaram na igreja. Você consegue trabalhar e você, nesse período, já está casada, porque você encontra um parceiro, Deus manda um homem de Deus. Como é que é o nome do seu marido? Ele não é o Espírito Santo, mas é divino. Isso é bom. O nome dele é divino. É divino o nome dele? E o pai da Grazi rejeita, né, a filhinha, mas o marido que Deus lhe concede a seu pedido, né? Ele vai, isso eu achei muito bonito. Ele não somente vai casar com você, mas ele assume a sua filha com todas as deficiências e limitações como filha dele, né? Isso é muito bonito, né? Isso mesmo, pastor. Quando eu fiquei 4 anos sozinha, a minha oração era que eu gostaria de ter um companheiro, né? Mas que fosse adventista, logicamente, né? Da mesma religião que eu professo. E eu comecei a orar. E então, o que aconteceu? Ele trabalhava de mototáxi. E no meu trabalho, onde eu trabalhei 2 meses numa loja de informática, eu não tinha muito tempo de almoço. Então, para me vir para almoçar, eu precisava de uma condução que eu não tinha. E nós contratamos, né, meu chefe contratou um mototáxi para me trazer e depois vir me buscar. E nesse meio tempo, eu conheci, então, o Divino, vindo me buscar, me trazer, e a gente começou a conversar, e eu ofereci um estudo bíblico para ele. Então, eu e meu cunhado começamos a fazer um estudo bíblico com ele, e no meio desse estudo a gente começou a namorar. E ele começou a frequentar a igreja, né? Tudo certinho, ir para a igreja, devolver dízimo, guardar sábado, etc. Né? Ele não trabalhava mais no sábado, mas ele não tomava decisão pelo batismo. E então eu entrei em jejum e oração, pedindo para Deus que, se fosse da vontade dele, que esse relacionamento chegasse a um casamento, ele se batizasse. Durante aquele ano, houve 2 batismos, e aconteceu o 3º batismo, e ele não tinha tomado a decisão. E então eu tinha feito um combinado com Deus, né, de que se ele naquele batismo ele não se batizasse, eu terminaria o namoro com ele. E para minha surpresa, naquele sábado pela manhã, quando eu cheguei na igreja, a igreja estava super lotada, teve 8 batismos naquele dia, e entre esses 8 estava ele. Ele me fez uma surpresa nesse dia, eu não sabia que ele ia batizar. Então ele se batiza, e 2 meses depois nós, então, casamos. E ele, então, assume agora, então, a paternidade da minha filha. Ele adota ela como filha dele,
assim, como se fosse realmente filha dele. Inclusive, em todos os eventos que eu vou, eu tenho que levar minha filha e ele vai junto, porque ele me ajuda muito nessa questão aí de cuidar dela, de me ajudar nesse sentido. Quando eu tenho que sair para reuniões, ele fica em casa com ela. Enfim, ele é meu braço e minhas pernas, enfim, ele me Eu tenho ajuda uma muito. perguntinha para fazer para você. Já já a gente vai entrar no caso da sua mãe e da sua sogra, mas como você consegue ser tão ativa na igreja? No Ministério da Mulher, Clube dos Bravadores, com a sua filhinha tão dependente. Muita gente usaria exatamente isso para dar uma desculpa para não trabalhar. A gente tem não só pessoas que cuidam de outros, mães que têm filhos, pessoas que trabalham em 2 empregos. A gente tem assim uma variedade de desculpas no conjunto da igreja de pessoas que tentam justificar o fato de não trabalhar para Jesus, que eu acho que nada disso vale. Primeiro, o reino de Deus. Mas o que move você, diante de uma menina tão dependente de você, ainda assim a se comprometer com o Ministério da Mulher, desbravador, é todo domingo, daqui a pouco você vai para lá. O que faz você se mover com esse sacrifício lindo pela obra de Deus? Pastor, eu já me fiz várias vezes essa pergunta, e a resposta que eu tenho, eu sou movida pelo Espírito Santo. Não tem outra explicação. Ele sempre me impulsiona. Quando eu penso em falar assim, hoje eu não vou fazer isso, mas ele me impulsiona, tem alguém precisando de você. E ele me impulsiona a estar engajada nesse trabalho, porque, como eu disse para o senhor ontem, que eu já pensei muitas vezes de deixar de fazer algumas coisas, como ir para o clube, porque a gente tem aquele compromisso todos os domingos, né? A gente deixa de fazer alguma coisa com a família, deixa de descansar nesse dia para a gente estar lá no clube, porque eu vejo que há uma necessidade da gente estar à frente de alguns trabalhos. Inclusive, eu levo ela no clube. Quando eu faço estudos bíblicos aqui próximo da minha casa, eu levo ela junto, ela participa dos estudos bíblicos. Eu tenho estudo bíblico na terça à tarde e na quarta à tarde. Tenho 2 estudos que eu faço aqui próximo de casa. E quando é longe, eu faço à noite, e aí meu esposo fica com ela e eu vou para os estudos bíblicos. Mas eu vejo assim, Deus me impulsionando, o Espírito de Deus me impulsionando a fazer esse trabalho, porque eu, de mim mesma, com certeza não faria nada, absolutamente nada do que a gente faz se não for através do poder do Espírito Santo. Falando em poder do Espírito Santo, como é que você conheceu a Sala 57? Pastor, eu conheci a sala por intermédio da minha irmã. A minha irmã, ela faleceu há 2 anos atrás, em 2021, pelo Covid. Foi bem na época também que o filho do pastor Gondim faleceu. E ela me colocou na sala. E a minha experiência na sala foi, assim, algo extraordinário. Foi uma coisa, assim, maravilhosa. Eu tinha, assim, o senso do Espírito Santo na vida da gente e tal, mas conhecer ele da maneira que eu conheci na sala, eu nunca tinha conhecido. Eu não sabia como era, como ele era tão pessoal na nossa vida, como eu conheci na sala. Eu não entendia que ele era tão pessoal assim. Então, a sala me ensinou como esse relacionamento que a gente precisa ter com o Espírito Santo para ele atuar de forma especial na vida da gente. A Eu sala vou, tem, assim, algo fundamental para mim. eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Se eu cortar é porque não vai dar certo, tá? Mas os Arautos do Rei fizeram 60 anos de quarteto. E fizeram uma celebração de 10 em 10 anos, eles fazem isso. Teve o de 50 anos, de 40 e agora teve o de 60. E aí eu terminei a sala na quinta-feira, usei uma das músicas da celebração e vi que todo o programa estava disponível na internet. E eu fui dar uma olhadinha na celebração, né? Gosto muito de quarteto e tal. E fiquei emocionado com o que eu vi, Cleusa. Emocionado, feliz, feliz. Se tudo der certo, vocês também vão ver comigo. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Acompanhe comigo aqui, ó. Essa é a abertura do
Arautos do Rei 60 anos. Vamos ver se dá certo. Se eu cortar é porque não deu, tá? Hoje é um dia memorável, daqueles que a gente nunca mais vai esquecer. Hoje é um dia para nós sentirmos um pouquinho como vai ser o ambiente do céu, quando cantaremos com os anjos e com os santos de todos os tempos e lugares. Hoje você vai cantar canções que vão fazer o seu coração aquecer com a presença do Espírito Santo entre nós. Como diretor da Rede Novo Tempo de Comunicação, eu tenho o privilégio de dar as boas-vindas a você, que veio de diferentes lugares do Brasil e do mundo, para celebrar os 60 anos de uma história que não tem fim em si mesma, porque a trajetória do Quarteto Arautos do Rei se mistura com a existência do movimento adventista do sétimo dia e com aquilo que é o desejo mais profundo de todo seguidor do nosso Senhor Jesus, a vontade de ver Cristo voltando nas nuvens do céu. Então, encha o seu peito de esperança, coloque um cântico no seu coração e cante com toda a sua força, que muito em breve, hoje mais perto do que nunca, Jesus voltará. Um suave Espírito entre nós, é o Espírito de Deus a doce voz. Vejo em cada rosto aqui o calor da presença do Espírito do Senhor. Vem, Santo Espírito, vem lá do céu, fica conosco, dá-nos o amor de Deus e por tais bênçãos rendemos-te louvor. Um dia transformados todos vamos ser no lar de paz e amor. Santo Espírito. Vem nos visitar, suave Espírito. Tu és a música que inspira meus versos, as frases do meu louvor, a letra que rege a minha composição. O Senhor solfeja minhas partituras e orquestra minhas dissonâncias. Teu alento é o compasso da minha respiração, é o sopro do cenáculo. Vem me visitar, suave Espírito. Tu és o diapasão das minhas notas,
a rima da minha poesia, a alma das minhas palavras, o dicionário dos meus silêncios. Vem me visitar, suave espírito, controla o mar encrespado. Ouve o grito abafado, perdido entre vagas e procelas. Senhor das ondas, tu navegas acima das minhas tempestades. Por favor, guia-me na planície do Oceano Pacífico. Vem me visitar, Senhor dos desertos. Quando minhas folhas se murcham e as pétalas estão secas, tu me hidratas com o suave orvalho do teu espírito. Tu és o ribeiro cristalino que percorre meus desertos, a sombra da palmeira no ardente zênite das dunas. Ó regente das galáxias, usa este ínfimo grão de areia. Ó algebrista divino, tu conheces as minhas rotações, as geometrias, as curvas no meu voo. Arruma, Senhor, as minhas órbitas. Porque nem a altura, nem a profundidade, nem longitude, nem latitude, nada poderá me separar do grande amor de Deus em Cristo Jesus. Permanece entre nós, Senhor, não porque mereçamos, mas pelos méritos do teu Filho. Amém. Sabe o que me deixou feliz, Cleus? Muito feliz? A abertura com o Espírito Santo no centro do palco. Todos louvando, requerendo o Espírito Santo. Depois os pastores oram e fazem uma oração direta, conversando com o Espírito Santo. E depois o Jader pede para que o Espírito de Deus, esse que conduziu o quarteto durante toda a história, estivesse ali, abençoando todo mundo. Fantástico. Muito lindo mesmo, pastor. Muito lindo. E você vai descobrir esse Espírito Santo. Você vai descobrir esse Espírito Santo no momento crucial da sua caminhada, né? Porque você recebe sua sogra dentro de casa, a relação com a sogra era muito difícil. Você recebe a sua mãe também, porque sua mãe tem um CA e acaba falecendo por causa do câncer. E a relação com a sua sogra estava muito difícil para você. E quando você conhece na experiência da sala, Deus faz um milagre no seu coração. Eu queria que você contasse para a gente. Então, pastor, isso mesmo. Eu já cuidava da minha mãe, né? Ela ficava durante o dia comigo. No fim do dia eu levava ela para casa. Então ela ficava com a outra minha irmã que chegava do trabalho. E nesse meio tempo a minha sogra veio morar comigo, por conta de que ela também estava muito doente e não tinha quem cuidasse dela. E ela veio morar comigo e foi realmente um momento assim bastante difícil para mim. A gente não tinha um bom relacionamento. Então, assim, foi um momento muito crucial, era muito difícil. Eu, como cristã, eu estava num conflito muito grande, porque eu pensava comigo, como que eu posso ter esse tipo de sentimento em relação a outra pessoa, conhecendo Jesus, conhecendo a palavra de Deus, eu não posso manter esse tipo de sentimento dentro de mim. Como que eu vou cuidar de uma pessoa doente dentro da minha casa? E assim, eu vivia num conflito muito grande, até que um dia eu fui levar minha mãe para casa, e no meio do caminho eu orei em pensamento com Deus. Aquela situação estava já muito insuportável para mim. Eu tinha uma filha cadeirante, uma mãe que eu estava cuidando, uma sogra totalmente dependente também, estava numa cadeira de roda, precisava de banho, de comer, etc., né? E a carga estava muito, muito, muito pesada. E naquela semana mesmo, eu tenho uma irmã que tem uma depressão há mais de 30 anos, e naquela semana ela ficou comigo também. Então foi assim uma situação que eu estava quase que indo a pique, completamente insuportável.
E nesse caminho, nesse trajeto que eu estava levando minha mãe, ela mora próximo da minha casa, umas 2 quadras, nós estávamos indo a pé. E eu tive essa oração com Deus no meu pensamento. Eu falei, Senhor, Espírito Santo, me responda, porque eu preciso de ser restaurada. Me coloca todo o amor que existe no seu coração dentro do meu, porque eu não sei amar. Eu não sei amar. E foi uma oração, pastor, que foi respondida em segundos. Eu senti que realmente parece que Deus colocou a mão dentro do meu coração e tirou toda aquela sujeira que tinha, daqueles sentimentos ruins, e colocou todo o amor dele dentro do meu coração. Eu senti realmente a presença do Espírito Santo ali, o meu semblante, eu sentia que o meu semblante tinha mudado, que eu estava contente, que eu estava feliz, que eu estava animada, porque eu tinha recebido a resposta imediatamente. E desde então, o meu tratamento com ela mudou por completo. Eu já cuidava dela com amor de verdade, com o amor que não é humano, um amor que não é meu. Um amor que Deus tinha colocado dentro do meu coração, de cuidar dela, de dar banho, de trocar fralda, de fazer chazinho, de vir orar com ela no final da noite, antes dela dormir. Então, assim, eu vi uma obra muito especial do Espírito Santo na minha vida, uma experiência que eu vou levar para sempre. Uma experiência maravilhosa do poder de Deus. Ela não pôde ser batizada porque faleceu antes, mas antes aceitou Jesus Cristo como Salvador da vida dela. Sim, ela gostava muito que a gente cantasse, a gente cantava, ela gostava do hino Mais Alvo do que a Neve, ela era o hino preferido dela, e a gente orava todas as noites antes dela dormir, eu vinha e me ajoelhava do lado da cama, e a gente orava com ela. Na noite mesmo em que ela passou mal em casa, meu esposo foi buscar o oxigênio, que já estava acabando o outro dela, o oxigênio estava já no último, e ela buscava a respiração, e então o momento que eu orava, a respiração dela amenizava. Quando eu parava a oração, ela voltava a respirar com muita angústia, e naquela noite nós levamos ela para o hospital, e isso foi na quinta-feira, por volta da meia-noite, e ela veio a falecer no domingo, às 3 horas da tarde. Nessa trajetória, em algum momento, você passa direto e não faz a oração que você fazia com ela ali toda noite. O que ela faz? Teve algumas noites que eu fazia, às vezes, de propósito, para ver se ela lembrava, né? E ela falava assim, ei, você não está esquecendo de nada, não? E eu falava assim, o que foi, sogra? Ela disse, você não vai orar? E aí, então, eu voltava e orava com ela, e ela dormia a noite toda, ela ficava em paz a noite toda, ela dormia super bem. Então, isso é um milagre, mano. E o que mais me chama a atenção, você que está adorando conosco, que está vendo essa reunião depois, quando a gente compreende o processo, fica mais fácil você ter uma relação sólida com Deus. A irmã não pede a Deus, ao Espírito Santo assim, ó, Espírito Santo, me ajuda a amar, me ensina a amar. Isso não é oração. A oração foi que ela fez. Espírito Santo, derrama o teu amor que está aí no seu coração, no meu coração. Põe o amor de Cristo aqui, que eu não sei amar. Entende? Não é aprender. Esse tipo de amor a gente não aprende. Esse tipo de amor é recebido. É um dom. É um dom, não depende do outro. Romanos 5, verso 5 diz que o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nosso coração. Você não tem que aprender a amar. Você tem que receber esse tipo de amor. E o resultado é que essa senhora, ela foi salva em Cristo Jesus. E a irmã hoje tem o coração dela limpo de qualquer mágoa, de qualquer tipo de rancor, de raiva, de rejeição. Cuidou da sogra como a própria mãe. Vai acontecer com todos nós que fizemos uma oração sincera, pedindo a Deus que Ele derrame o amor dele na gente. Ele está só esperando isso. Essa é uma das experiências que ela tem quando chega na sala e compreende esse Espírito Santo prático,
pessoal, que se pode conversar com ele, que se pode tomar decisões junto com ele, que pode pedir conselho. Quer ver? Quando a mãezinha dela falece, o Senhor dá uma segurança, uma certeza para Cleusa, que chegou em um momento ela falou assim, Senhor, eu preciso chorar, porque eu preciso externalizar meu luto. De tão confiante que ela tinha, que a mãe tinha descansado no Senhor, porque o Espírito Santo falou para ela que a mãe estava descansando em Cristo. Quer ver como é que foi lindo? Como é que foi essa fala do Espírito Santo para a senhora em relação à morte da sua mãe? Então, pastor, naquela semana ela iria voltar, ela foi para Curitiba fazer o tratamento, né? E ela voltaria naquela semana, porque os médicos desenganaram ela voltaria para casa. Mas ela passou mal e teve que ser hospitalizada, e ela não retorna para casa, então, naquela semana. E eu tinha planejado o culto de ação de graças da minha filha, que completou 37 anos a semana passada, na quarta-feira. E eu falei com Deus naquela quinta-feira, quando a minha irmã me dá a notícia de que ela não voltaria para casa naquela semana. Eu orei a Deus, eu falei, Senhor, eu queria tanto que minha mãe participasse desse culto de ação de graças. E aí, isso foi por volta de 6 horas da manhã, eu tinha levantado já tinha feito a minha devoção pessoal, e eu fui para a cozinha, quando eu recebo a ligação, e quando eu terminei a ligação, eu fiz essa oração. Eu queria tanto que ela estivesse presente, né, no culto de ação de graças da minha filha. E aí o Senhor falou nitidamente comigo, ele disse assim, minha filha, eu já contei os dias dos anos da sua mãe. E essa frase, essa palavra me abrandou o meu coração e eu fiquei em paz. Na sexta-feira, a notícia de que ela estava estável. No sábado pela manhã, antes de eu ir para a igreja, eu fiz uma videochamada e ela falou comigo. Eu falei com ela e ela falou com a minha filha também. E ela disse que estava com saudade, nós dissemos que também estávamos com saudades dela. Eu levei o telefone para minha filha ver minha filha, e minha filha ver ela, e elas, uma mandou beijo para a outra, e nos despedimos, e dissemos que nos estávamos aguardando a volta dela. Nesse sábado, o médico disse que não era para ela se esforçar muito, então a gente não ligou mais durante o dia. Quando foi por volta da meia-noite, a minha irmã, a primeira pessoa que ela conseguiu falar foi comigo para dar notícia de que ela havia descansado. Eu não consegui chorar, em nenhum momento eu não consegui chorar. Eu fui na casa da minha irmã, que a minha irmã mora na casa que era da minha mãe. Eu fui até a casa dela para dar notícia, não consegui chorar em nenhum momento. O domingo era o Dia das Mães, e eu estava à frente do trabalho lá do programa, né, do Dia das Mães. E a minha irmã disse assim, não cancele. Minha irmã falou para mim, faça o programa. E eu fiz o programa com toda tranquilidade. E passou-se o domingo, passou-se a segunda, o corpo dela chegou na terça. Enquanto eu fazia o programa... Você fez o programa do Dia das Mães com a sua mãe morta? Morta lá em Curitiba. Eles estavam preparando o corpo dela para translado e eu fazendo o programa do Dia das Mães. E quando ela chega, quando foi na terça-feira pela manhã que nós chegamos para fazer o culto fúnebre dela na igreja, não tinha ninguém na igreja, quase ninguém. Eu entrei na igreja, me ajoelhei e fiz esta oração. Senhor, eu preciso chorar hoje, porque tem algo preso na minha garganta e eu preciso chorar. Eu preciso viver, eu preciso externar o meu luto. E eu levantei daquela oração e uns 15 minutos depois, o corpo da minha mãe chega e eu vou até o portão onde o carro, quando ela estava no carro, né, da ambulância, do carro da funerária. E ali eu desabei, pastor. Ali Deus me fez eu chorar como nunca. E senti aquela leveza, e foi só. Eu não chorei mais, porque na minha mente, no meu coração, eu tenho a certeza absoluta do reencontro, e assim, eu gosto de pensar de que esse reencontro, ela não terá mais o tumor, ela não será mais uma pessoa idosa, cheia de dores,
E, na verdade, Deus não deixou ela sofrer. Foram apenas 6 meses, quando descobrimos o câncer. 6 meses ela veio a óbito. E acreditem vocês que as dores que ela sentia passava com dipirona, sabe? E ela sempre orava a Deus que ela não gostaria de sentir dores, que ela não queria dar trabalho para os filhos no fim da vida dela. E realmente ela não deu trabalho. E ela morreu assim com toda tranquilidade, ela morreu em paz. Em que E a momento gente tem a certeza desse encontro. Em que momento você ouviu a frase: minha filha, eu contei os dias da sua mãe? Isso foi na quinta-feira, antes dela falecer, quando eu fiz o pedido de que eu gostaria que ela estivesse no culto de ação de graça da minha filha. Foi na quinta-feira, 6 horas da manhã, quando eu desliguei o telefone, quando a minha irmã tinha ligado, né, falando sobre ela. Eu orei, e aí Deus falou comigo: minha filha, eu já contei os dias dos anos da sua mãe. Essa foi a frase que ele me disse, e eu entendi, de que ele já sabia de todas as coisas, que era para mim ficar tranquilo. E aí a sua vida cristã vai tomar uma nova roupagem, porque agora você tem essa companhia do Espírito de Deus que fala para a gente, que mostra o sinal, que dá o caminho. Ele é o nosso conselheiro. Ele é o nosso conselheiro. Aquilo que não está na Bíblia, que a gente precisa, ele vai falar de uma maneira ou de outra. E aí ele vai levar calma no seu coração, mesmo com a mãezinha perdendo a vida. Ele vai dizer: eu contei todos os dias da vida da sua mãe. Ali você teve certeza que o Espírito de Deus te deu, que sua mãe tinha descansado em Cristo. Coisa tremenda, né, irmã? Coisa tremenda. Isso é coisa de igreja primitiva, do recomeço de onde Deus quer que a gente esteja, sem nunca ter saído de lá. Se a gente não saísse de lá, da experiência primária da igreja, nós já estaríamos na eternidade com o Senhor, essa terra já estaria, Jesus já teria voltado. Então, para Jesus voltar, a gente tem que voltar para o início. Uma igreja cheia de Cristo, cheia do poder de Jesus, testemunhando poderosamente através do Espírito Santo. A gente precisa voltar para essa igreja. Por isso que muito feliz com a ênfase nos 60 anos do Arauto sobre o Espírito Santo. A mensagem do orador da Voz Profecia também foi sobre o Espírito Santo. Tremendo culto espiritual. Isso aí. Essas coisas que vão enchendo o coração da gente de alegria. Louvado seja Deus, parabéns a Novo Tempo, parabéns ao Arauto do Rei pela ênfase dada no seu 60º aniversário. Para a gente terminar, nesses próximos minutinhos aqui, vamos gastar 3 minutinhos para isso, você disse que queria ter uma experiência legal com o Espírito Santo, já que você tinha descoberto, além desse milagre que foi tirar esse ranço da sua sogra, a paz que você teve no falecimento da sua mãe, você queria um agora externo. E aí você vai ao supermercado e lá acontece um negócio bem legal que você até fala assim, você volta para casa e diz assim, yes! Como é que foi isso? Então, pastor, eu queria ter essa experiência na prática, assim, do Espírito Santo, assim, mais visível, né? E aí, na sexta-feira, eu passei no supermercado, quando eu saí do trabalho, comprar a comida do sábado, né? E sobrou um troco. E aí tinha uma senhora do lado de fora do supermercado, próximo da minha moto. Eu ia pegar a moto para vir embora. E aquela senhorinha estava ali com algumas compras, com essas sacolinhas no chão. E eu vi que ela estava, assim, olhando, assim, para o nada. Aquele olhar, assim, pensativo, tristonho até. E o Espírito Santo me impressionou de uma tal forma, quando eu fui pegar a moto para sair, ele falou assim, dá um troco para ela. Eu falei, não vou dar um troco para ela. O Espírito Santo falou assim, é a tua chance, vai, é a tua chance, vai. E eu meio que, não querendo, mas impulsionada, parece que eu fui, sabe, aquela coisa que você vai assim, sem pensar muito, né? E eu fui, então, assim, com a mão fechada, né, para cumprimentar ela, e ela também me cumprimentou com a mão, assim. Quando ela cumprimentou, eu abri a mão, estendi a mão para ela, e o troco estava, né, era um valor simbólico, né? E ela, quando ela viu o dinheiro, que ela pegou o dinheiro, assim, ela abriu um sorriso de todo o tamanho. Ela estava com um semblante muito vago, muito tristonho mesmo.
E aí, quando ela abriu aquele sorriso, eu falei, yes! Que coisa maravilhosa. O Espírito Santo, naquele momento, trabalhou em mim, fez com que um valor insignificante, né, fizesse com que abrisse um sorriso naquela mulher. Eu não sei o que eu causei nela. Eu não sei o que eu causei nela, o que ela... Eu não voltei para perguntar o nome dela, não sei quem ela é, né? Nunca tinha visto aquela mulher. E eu confesso que eu acho que eu fui mais beneficiada do que ela, porque eu voltei assim, aquele dia foi maravilhoso. Eu não parava de pensar no que eu havia causado, né, naquela mulher, o sorriso que eu arranquei daquela mulher, com apenas um gesto tão simples e tão fácil de se fazer. Eu fiquei muito feliz por eu ter feito essa ação e quero continuar fazendo ainda mais ações nesse sentido. E um outro dia também, eu precisei consertar o cinto de segurança da cadeira de roda da minha filha e fui no estofador e ele fez isso para mim e não cobrou nada. Eu falei, não, vou te dar aí para você um troco, para você tomar um suco, alguma coisa, né? Mas eu fui olhar na carteira, eu não tinha. Eu falei, depois eu passo então e trago para você. E passou-se os dias, eu passei algumas vezes lá, ele não estava. Eu peguei uma nota, né, um valor, coloquei dentro do livro O Grande Conflito, eu falei, vou entregar o livro para ele. E quando eu entreguei o livro, eu falei assim, o que eu te prometi está dentro do livro. E na hora ele começou a folhear o livro e achou a nota lá, daí ele falou assim, mas esse valor é mais do que o que você falou para mim. Eu falei, não se preocupe, o mais importante não é o que está, essa nota que eu te dei, mas o conteúdo desse livro. Eu falei, você já conhece a escritora Ellen White? Ele falou assim, eu já conheço. Eu conheço sim. E eu falei, então, estude esse livro que você vai amar. Você pode ter certeza que você vai gostar muito desse livro. E essa pessoa é homossexual. E eu vou voltar lá para terminar o trabalho que eu iniciei. Então, é assim, eu vejo o Espírito Santo fazendo um trabalho, impulsionando a gente. Como eu falei para o senhor, pastor, que a gente só precisa estar com o vaso limpo de boca para cima, para receber o Espírito Santo, para que ele faça a obra nas nossas vidas, né? A gente aprendeu aqui, irmã Cleusa, que ele não vem sem que ele seja requerido. Ele trabalha em todo mundo, está na igreja, é uma promessa, mas trabalhar dentro para quem pede. Quando Mateus 28 diz assim, ó, estarei convosco todos os dias até a consumação do século, as 10 virgens tinham azeite. É a promessa de Deus. O Espírito de Deus está na igreja. Ela é dotada do Espírito Santo. O Senhor prometeu isso. Uma coisa é a igreja ser dotada pelo Espírito Santo, outra coisa é você ser dotado. Aí, para você ser dotado, você precisa pedir o Espírito, que é a ordem dada pelo próprio Jesus Cristo. São coisas diferentes. O Espírito Santo na igreja está, em você depende do seu pedido insistente. Tá bem claro isso para a gente, não só na Bíblia, mas no Espírito de profecia. E Ellen White diz que nesses últimos dias temos que intensificar nosso pedido. E você vai dizer o seguinte, que é uma coisa tão simples, né, de fazer, não é simples o fato de o Espírito Santo conseguir mover você, porque nós somos resistentes. Então, quando ele consegue mover você, é muito complexo isso. É na contramão. É como se tivesse um vento de 300 por hora e o Espírito Santo conseguisse te impulsionar contra aquele vento para você agir contra o vento. Foi isso que aconteceu com você. Você não levaria se não fosse o Espírito movendo você. Quantas vezes você já passou por pessoas que precisavam, você não os viu? Agora não. Os óculos do Espírito Santo não deixam você não vê-los. É diferente. É verdade. Aí quando você vai e volta e vai para casa, não importa muito o que aconteceu com ela lá, talvez ela nunca mais veja você. Ela vai ficar com isso plantado no seu coração, no coração dela. Mas o que aconteceu com você é o que todos nós precisamos. O Espírito de Deus precisa nos mover para onde Ele quer. E a gente precisa ouvir a voz dele. E aí você descobriu isso. E a sua vida cristã mudou por conta disso. Louvado seja Deus por isso. Eu quero te dizer 4 coisas para a gente terminar esse tão
Então, gostoso testemunho, né? Muito bom, graças a Deus. Eu amo você, irmã Cleusa. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe, viu, amado? Eu também amo o senhor, pastor, amo todos da sala. Preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus. E, claro, eu creio muito mais em Deus porque vocês existem. Isso é maravilhoso. Vamos fazer uma oração? Vamos. Eterno Deus e Pai, toma o nosso dia agora em tuas mãos. Viemos aqui todos e clamamos individualmente pelo batismo do Espírito. Estamos agora cheios do poder de Deus. Eu creio nisso. Nós vamos agora sair para conectar com pessoas e transbordar, desaguar sobre eles Jesus Cristo, o nosso Salvador. Abençoa a Cleusa, a Grazi, seu esposo, a vida missionária dela, a vida na rádio, na igreja. Prepara esta família, Deus, para o encontro do Senhor